Em evento hoje, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu novos desenhos de benefícios sociais, como o da renda básica, como se fosse uma renda mínima num possível novo governo Lula. Ele deu uma entrevista a mim num evento de uma instituição financeira e agora nós vamos passar por alguns dos principais temas e assuntos abordados e analisar aqui com os nossos comentaristas. Vamos ver esse primeiro trechinho. Assim como o governo Fernando Henrique legou uma série de programas que depois puderam ser organizados de uma maneira inovadora, na minha opinião, com vantagens, eu entendo, olhando para o orçamento, que talvez o Brasil esteja maduro para uma solução mais criativa. Tem estudos, inclusive, que não são da Fazenda, são de pessoas próximas, mas eu não sei... Não foi submetido ao presidente da República, não existe ainda um programa de governo, para ser lançado por ocasião das eleições. O que eu estou dizendo é o tipo de discussão que está sendo feita entre os técnicos, inclusive do Estado brasileiro, não necessariamente ligados ao governo, mas que são lá de carreira e que veem nessa conjuntura uma oportunidade de repensar essa questão de uma forma mais moderna. O ministro também comentou o caso Master, relembrando que o banco não teve um grande crescimento, um crescimento exponencial durante a presidência de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central, e sim nos anos anteriores. O fato concreto é que o Banco Master, até 2024, teve um crescimento exponencial que foi estancado assim que o Galípolo tomou posse, porque se deparou com uma situação muito preocupante em relação ao que se verificava ali sobre isso. Então, o banco, desde a posse do Galípolo, não teve um crescimento, muito pelo contrário, e ele começou a perquirir ali o que estava dentro daquele balanço. E pior do que tudo é que logo na sequência dessa pesquisa mais profunda, descobriu uma fraude de 12 bilhões de reais. É isso, deixa eu chamar o Gayer para cá. Gayer, essa entrevista, enfim, a gente tentou passear por vários assuntos, daqui a pouco a gente vai falar sobre política, lógico, mas eu acho que esse primeiro combo aí de economia, primeiro, quando ele fala, pela primeira vez, que você pode unificar esses programas sociais, fazer um pacotão. Isso foi em resposta a uma pergunta minha sobre que ajustes um eventual governo Lula 4 poderia promover, um ajuste pelo lado da despesa, porque até agora o Haddad, toda a equipe econômica, o Ministério da Fazenda, tem promovido uma recomposição das receitas no orçamento, e é por isso que eles têm conseguido fazer algum superávit primário, aumentando as receitas através de uma série de aumentos de impostos que seja para os mais ricos, mas isso tem significado, e também com o crescimento da economia, isso faz com que você arrecade mais impostos e aumente a receita. Agora, as despesas continuam crescendo em ritmo acelerado. E por isso você tem uma trajetória da dívida que é ascendente. Então, por mais que o ministro repita, olha, a gente está fazendo dever de casa, a gente está fazendo esforço fiscal, a gente está fazendo mais do que fizeram Temer e Bolsonaro, isso só não é verdadeiro por todos os lados, porque se você olhar para a trajetória da dívida, o PT pegou com 72% de dívida pública em relação ao PIB, vai entregar com cerca de 80%. Então, são quase 10 pontos percentuais de acréscimo de dívida pública. Aí eu pergunto, e aí, o que a gente vai fazer? Desindexar despesa em relação, programas sociais em relação ao salário mínimo, desvinculação de receita de saúde e educação, como uma receita mínima do PIB, como é que você vai fazer? E aí ele responde com essa unificação de programas sociais, mas isso ainda não foi debatido com Lula, isso está só em estudo na esfera técnica. E ele fala do Master também, evita atribuir responsabilidades à gestão anterior, mas fica claro que ele traça uma linha no chão, que foi feito até o final de 2024, na gestão Roberto Campos Neto. Ele não se responsabiliza, fala, olha, foi aqui que o Master teve esse crescimento potencial e a partir da gestão Galípolo, aí sim, você faz o oferecimento da notícia de fato para o Ministério Público, você descobre a fraude, você começa a investigar e o banco para de crescer porque tem autoridade monetária em cima. E aí, Gaia, o que você achou, o que você ressalta, como é que você vê esse debate todo?
Amanda, essa sinalização do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cogitando uma possibilidade, enfim, de unificar os programas sociais dentro de um pacotão, para mim foi o grande lead da entrevista. Lead no jargão jornalístico, que é a informação mais importante, porque é a primeira pista que nós temos do que pode vir a estar no programa econômico de Lula 4. Da campanha à reeleição do presidente Lula. Para além de escala 6x1, tarifa zero, isso tudo que já está no debate atual, é a primeira vez que a Haddad dá um spoiler daquilo que o presidente Lula deve apresentar nas campanhas e que pode estar numa eventual plataforma econômica de um Lula 4. Porque Haddad tem se colocado todas as vezes como assim, o desejo dele de ser o coordenador do programa de governo do Lula 4. Da campanha à reeleição do presidente Lula. E hoje ele trouxe a sua primeira ideia, ainda que de maneira informal, mas já é uma pista. Seria, então, a unificação dos programas sociais. Ele fez um paralelo do que aconteceu ali no governo Lula 1, que pegou vários programas do governo Fernando Henrique, Bolsa Gás, Bolsa Escola e tal, juntou no Bolsa Família. E a ideia dele seria fazer uma unificação agora, talvez juntando Bolsa Família, juntando o Gás do Povo, etc., que estou lucubrando, tá? Num novo programa social que poderia até ser parecido com a renda mínima, que é defendida já há anos, décadas, pelo ex-senador Eduardo Suplicy, hoje deputado estadual, quadro histórico do Partido dos Trabalhadores. Então, essa foi, para mim, a sinalização mais forte do dia, aquilo que pode estar num programa econômico de um eventual Lula 4. E em relação a essa fala dele sobre o Banco Master, é o discurso que o próprio ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, marqueteiro do presidente Lula e que vai colocar ali um aliado para comandar a campanha à reeleição, é o que Sidônio tem orientado todos os ministros, jogar o caso do Banco Master no colo da oposição ou no colo de Roberto Campos Neto, no colo das gestões anteriores, para dizer que este governo, na verdade, é o que descobriu a fraude, é o que está tentando punir os criminosos e que faz a recomposição, inclusive, do sistema financeiro depois da liquidação do banco. Então, é uma fala previsível, mas essa fala a respeito dos programas sociais, para mim, foi muito importante e é uma pista do que está por vir aí num eventual Lula 4, Amanda. E ele até cita o Suplicy, ele fala, o Suplicy, ele faz alusão ao aniversário de 46 anos do PT e ele cita a renda mínima do Suplicy, aquela renda básica, né, da cidadania. Então, talvez o Suplicy ainda veja a sua renda mínima, sua renda básica virar realidade. A gente não sabe ainda o nome que isso terá, mas é uma forma de empacotar todos esses programas sociais. E eu perguntei para ele, mas é para reduzir custo, é para tornar mais eficiente? E aí ele fala, ainda é um estudo, parece uma coisa mais ou menos embrionária, mas eu acho que tem a cara de algo, como você disse, que pode estar aí na campanha de Lula, para oferecer algo novo, oferecer algo diferente, e até depois de 20 anos, né, você ter uma nova embalagem, até porque o Lula tem sido acusado, muitas vezes, de reeditar o que ele já fez nos governos anteriores. Então, talvez seja uma forma de dar uma nova roupagem, até como estratégia de marketing, marketing, né, a gente precisa ver que peso isso terá, de fato, nas contas públicas. Mas as despesas que continuam crescendo, essas não foram devidamente interessadas. Previdência, que cresce muito acima do teto do arcabouço, são as despesas obrigatórias, né? São essas que o governo precisa endereçar e precisa dizer, olha, a partir de 2027, como é que a gente vai controlar o crescimento dessas despesas? Porque senão você não consegue segurar essa trajetória ascendente da dívida pública. Eu vou chamar mais um trechinho, daqui a pouco a gente vai ter o Yander aqui conosco também, que ele fala sobre eleição. Aí eu tentei perguntar, pressionar muito para saber se ele será candidato aqui em São Paulo. Ele não confirmou nem negou essa possível candidatura em 2026, mas disse sim, admitiu que tem conversado com o Lula, inclusive eles tomaram café da manhã ontem, estiveram juntos e analisado possíveis cenários. Sabe que eu estou gostando dessa situação que eu estou hoje? Porque está todo mundo me elogiando pela primeira vez. Então, eu vou ficar desse jeito mais um tempinho. Eu estou discutindo com o presidente. Evidentemente, é uma conversa, em geral, reservada. Eu nem me permito abrir, porque é só com ele, né? E nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais. Assim. Ele pede minha opinião sobre as coisas, eu dou. E ele me ouve. E nós vamos caminhar. Eu tenho uma posição, mas eu não vou deixar de ouvir o presidente da República. Mas eu tenho um posicionamento. Agora, se ele te convencer... se eu estou conversando com ele, é porque eu respeito a opinião dele.
sobre a política. Eu caminho com ele há muitos anos, gosto do presidente, quero vê-lo reeleito. O Gayer, não, Yander, vem para cá agora você, porque ele falou sobre política, e só para eu voltar algumas casinhas e explicar o contexto dessa conversa, a minha pergunta a ele, eu falei assim, olha, você tem sido muito pressionado pelo PT de cima a baixo, por vários ministros e pelo próprio presidente Lula. Ele te convocou, ele disse... o Lula, Haddad e Alckmin têm um papel, eles sabem que eles têm um papel, uma missão a cumprir em São Paulo. Essa palavra missão, no sentido de missão política, tem sido muito usada. E aí eu lembrei ao ministro da Fazenda, eu falei, olha, a sua história não permite, não autoriza que você se retraia dessas missões ou recuse essas missões, porque você foi candidato a presidente em 2018, no momento da maior crise da história do PT, quando Lula estava preso. Depois você foi candidato em 2022, numa eleição muito difícil em São Paulo, em que você provavelmente sabia da derrota, mas foi determinante para que o presidente Lula não levasse de lavada aqui em São Paulo, não sofresse uma derrota de lavada em São Paulo. E é ministro da Fazenda, que também é um papel bastante desafiador. Aí ele falou assim, então estou em conversa com o presidente Lula, não vou me negar a ouvi-lo, estamos discutindo cenários. Eu perguntei quando ele iria sair do Ministério da Fazenda, ele ainda não se comprometeu com uma data. Eu perguntei se ele vai à Índia, porque muito tem se falado, é nessa viagem à Índia que o Lula vai tentar encantar e convencer a Haddad. Ele respondeu, não sei, mas ele deixou escapar, olha, eu acho que eu vou jogar duro mais algumas vezes, porque eu tenho recebido tantos elogios e tem sido tão procurado quando eu digo não. Então, acho que ele deixou mais ou menos, pelo que eu senti, Yander, nas entrelinhas, que assim, estamos conversando, eles estão combinando algumas coisas. Eu até perguntei, mas o que poderia estar? O que o Lula pode te oferecer, né? Porque o que está na nossa cabeça como analista é tipo assim, será que o Lula pode de alguma forma se comprometer a apoiar o Haddad numa sucessão em 2030, mas é lógico que ele diz que isso é de caráter reservado entre ele e o presidente, mas que ele está sendo pressionado, que dificilmente ele vai escapar dessa. Isso ele está, né, Yander? Amanda, é aquilo que a gente vem falando aqui no Central de Notícias, aqui no SBT News, há bastante tempo, sempre que aparece essa discussão sobre a candidatura do ministro Fernando Haddad. Ele não vai ter escolha. É muito difícil ele dizer não para o presidente Lula, caso o presidente Lula insista muito, e parece que é o que está acontecendo para essa candidatura em São Paulo, porque ele pode depois ficar com a pecha de causador da derrota do Lula, né? Você falou que ele sabia que ia perder em 2022 para o Tarcísio em São Paulo, mas ele acabou sendo fundamental para fazer o palanque no maior estado do país, no maior colégio eleitoral. E isso garantiu uma derrota menor para Lula em São Paulo, que, por sua vez, permitiu, né, no cômputo nacional dos votos, que Lula pudesse vencer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve esse papel e ele pode ter de novo esse papel. Se Lula eventualmente perde a eleição nacional e a diferença em São Paulo é grande, Haddad vai ficar carregando essa culpa, né, para o resto da carreira política, e isso não seria bem visto pelo PT, pelos aliados, pelo próprio presidente Lula e por ele mesmo, que tem já essa trajetória de muito alinhamento com Lula. Então, parece inevitável que ele seja candidato, e eu senti um tom de inflexão nessa fala dele hoje nessa entrevista, Amanda, porque me parece que ele estava muito firme antes em dizer que não seria candidato. Agora ele já deixa a porta aberta. Nessa entrevista com você, ele disse que o presidente Lula está conversando com ele, que eles estão avaliando cenários. Não era exatamente esse o tom que ele usava antes. Ele era muito enfático ao descartar essa candidatura. Ele até havia sinalizado que sairia do ministério em fevereiro. Agora ele não dá mais esse prazo, ou seja, parece que o presidente Lula também está enrolando um pouco ele ali, segurando um pouco ele para ter essa conversa definitiva e, enfim, convencer Haddad a ser candidato ao governo de São Paulo. Amanda. É isso, eu também senti exatamente essa inflexão, essa mudança no tom. Ela é sensível, ela é discreta, mas ela está ali presente. Ele está sendo muito pressionado e vai ser difícil sair dessa.